Boa noite a todos. A Comissão de Operacionalização do Processo de Consulta à Comunidade para a indicação do diretor da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, gestão 2025-2029, vem nesta oportunidade, na data de hoje, 26 de maio de 2025, às 18h06, dar como iniciado o debate online através da plataforma Google Meet. Esclarecemos que esse debate deverá ser pautado pelos princípios da ética e do decoro acadêmico, não sendo toleradas atitudes desrespeitosas que, em caso de ocorridas, poderão ser motivo para a suspensão da palavra ou até mesmo deste debate. Temos aqui a presença do professor Dr. Francisco José de Freitas, apresentar suas propostas, visão de gestão e responder às perguntas da comunidade acadêmica. Conforme regra prevista, pediremos agora que seja lido o currículo resumido do nosso candidato. Boa noite a todos. Eu sou Mariana, sou professora da Neurologia. Então, vou dar prosseguimento com a leitura do currículo do professor Francisco. Então, o professor Francisco é médico formado pela Unirio, teve especialização em homeopatia, né, tanto no Brasil quanto na França. A gente vai ler o currículo como a gente fez da primeira vez, um currículo um pouco resumido, porque é bem extenso o currículo do professor. Teve aperfeiçoamento, né, na França também em 85. Ingressou como docente na Unirio em 86 e atualmente é professor associado. Fez mestrado e doutorado também na Unirio. Foi representante dos professores assistentes do quadro de pessoal do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, foi chefe do Departamento de Homeopatia e Terapêutica Complementar, foi membro da Comissão de Elaboração do Novo Regimento do HUGG, em 2000, foi membro da Comissão de Ética Médica do HUGG 2000-2001, foi membro da Comissão de Acompanhamento Curricular da Escola de Medicina e Cirurgia do CCBS em 2001-2005, foi vice-diretor da Escola de Medicina e Cirurgia de 2005 a 2007, 2017, 2019, 2020 e 2023. Foi coordenador do curso de Medicina 2023 e atualmente. Foi idealizador da primeira residência médica homeopatia do país em 2004. Foi coordenador da residência médica homeopatia em 2004 e atualmente. É membro do núcleo docente estruturante NDE do curso de bacharelado de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde desde 2012. Foi presidente da Comissão de Pós-Graduação Lato Sensu do CCBS, 2013 a 2015. Foi presidente do Instituto Hahnemanniano do Brasil, de 2000 a 2003. Foi presidente da Organização Médica Homeopática Internacional. Foi membro da Câmara Técnica de Homeopatia do CREMERG, né, é membro desde 2001. É membro do Comitê Técnico Temático de Farmacopeia Homeopática Brasileira desde 2008. E é membro da Câmara Técnica de Homeopatia do CFM desde 2005, né? Oi, Juliana, só o microfone. Sem som, Juliana. Perdão. Nesse momento, o candidato fará a exposição do seu plano de trabalho, obedecendo ao tempo máximo de 15 minutos. A partir de agora, se houver algum interessado, poderá enviar perguntas através do chat da reunião. Passamos a palavra ao professor Francisco. Fique à vontade, professor. Obrigado, Juliana. Obrigado, comissão, né, por ter essa segunda oportunidade aqui para poder apresentar o meu plano de gestão. Eu vou dar continuidade, né, àquilo que nós já fizemos, né, da primeira vez. Né, eu acho que será mais proveitoso, né? Porque fica gravado e depois as pessoas podem acessar, tá? Então, só para fazer deixa eu compartilhar aqui, que vai ficar mais fácil. Só um instante. Tá compartilhando? Por favor. Tá sim, professor. Tá. E tá dando para ver direitinho, né? Sim, tá sim. Ok. Então, eu vou só
deixa eu retomar do ponto que estava. Dentro dessa proposta de gestão, dentro da filosofia que eu planejo conduzir sendo eleito, a proposta baseia-se nesse ciclo de identificar os problemas e as oportunidades, planejar as ações para soluções, organizar recursos e atividades, executar essas ações e avaliar os resultados. Isso sempre um ciclo, né, que se retroalimenta. Né? Então, a gente identifica, planeja, organiza, executa, avalia, e isso vai voltando, identifica, vê como é que isso foi organizado, como é que está sendo executado, e aí a gente vê e continua sempre avaliando e retomando e planejando. Bom, então o plano de gestão foi construído a partir dessas observações, junto aos docentes, discentes e técnicos administrativos, ao longo desses anos todos da escola, principalmente nos últimos tempos, né, porque a gente vai sempre mudando as coisas, né, e a escola vai evoluindo, e a comunidade na nossa escola vai assumir um papel bastante importante, colaborativo na discussão e implantação dessas ações, porque a forma como eu procuro trabalhar, e sempre trabalho, é com a participação de todos, né, ouvindo, escutando, naquela escuta ativa, para a gente poder fazer e levar o patamar da nossa escola onde a gente pretende que ela esteja, né? Então, sempre nessa participação de todos. Eu acho que eu parei, né? Mas eu só vou retomar alguns pontos que eu acho que são importantes, e para a gente poder finalizar isso aqui, depois abrir para as perguntas, né? Mas principalmente de criar um plano diretor para a escola de medicina, e não um plano para a minha gestão, né? Na minha futura gestão, mas um plano para a escola mesmo, né? E a gente vai precisar atualizar esse regimento interno, porque ele é muito defasado há muitos anos, e os demais documentos reguladores que a gente identifica dentro da escola, e também que a gente vai ter que pleitear isso junto, principalmente a Prograde, das resoluções e demais documentos norteadores, tanto da coordenação quanto da direção da escola. Fortalecer a biblioteca é uma necessidade diante do INEP, e a gente tinha parado justamente aqui, na questão da SAEM, né? Foi o último tema que a gente abordou, né, no último debate. Então, buscar essa acreditação, acho que eu cheguei a comentar ela, né, junto ao SAEM CFM, que é o Sistema de Acreditação de Escolas Médicas do Conselho Federal de Medicina, facilitando especificamente, né, para aqueles nossos egressos que pleiteiam exercer a medicina nos Estados Unidos ou no Canadá, ou participar de programa de pós-graduação nesses países, mas não só isso, né? Essa avaliação e esse sistema de acreditação fez com que a gente revesse todo o nosso plano de ensino. A gente está na nossa reforma curricular, e vimos que a gente precisava preencher alguns campos que a gente vem preenchendo ao longo, principalmente nessa última gestão, junto à professora Andréia, né? Então, diante disso, isso facilitou e norteou também, inclusive, essas melhoras e esses pontos que a gente precisa serem complementados tanto na direção quanto na coordenação do curso. Além disso, estimular projetos de ação social, integralizando o ensino, saúde, extensão e inovação. A gente sabe da questão da necessidade da curricularização da extensão, que é uma imposição diante da nossa reforma curricular, dentro das diretrizes que a gente precisa cumprir, né? Então, a gente não só essa questão de integrar a extensão, mas também fazer programas e projetos inovadores para a nossa escola, e apoiar todos os nossos professores, docentes, discentes e técnicos administrativos nesse sentido. Apoiar os programas de internacionalização. A gente tem algumas relações importantes, principalmente com Portugal e Espanha, mas também, não só com esses países, mas também incrementar esse tipo de relação. Aprimorando também a relação com as outras faculdades do país e do exterior, que tem a ver com essa questão da internacionalização. E uma coisa que a gente precisa, né? A gente precisa aprimorar os meios de comunicação e divulgação da Escola de Medicina, com a comunidade acadêmica, com a sociedade. A gente vê a baixa participação
no debate anterior, mesmo sendo candidato único, mas é uma oportunidade não só de eu apresentar minhas propostas, mas também ouvir a comunidade. Então a gente vê que a gente precisa divulgar isso, precisa melhorar esse meio de comunicação da escola, tanto com a comunidade acadêmica nossa interna, como também com a sociedade, mostrando e sendo uma vitrine de todos aqueles trabalhos e todos aqueles serviços que são oferecidos pela escola, junto também ao Hospital Universitário Gafreguini. Buscar o intercâmbio e o trabalho colaborativo da escola com os demais cursos da universidade, isso é uma coisa que eu sempre transitei de uma forma bastante positiva, né, junto principalmente a enfermagem, a nutrição, né, até quando eu tive um programa de extensão que englobou inclusive a escola de informática. Então eu acho que esse trabalho colaborativo que a gente precisa desenvolver e estimular aos nossos professores, aos nossos discentes, aos nossos técnicos administrativos, para que a gente realmente seja uma universidade, né? Então, cabe a nós, dentro do nosso plano de gestão, de a gente estabelecer essa parceria, esse intercâmbio, esse trabalho colaborativo com os outros cursos da universidade. Não somente daqueles da área da saúde, mas também de outros campos, né? Renovar e ampliar as parcerias e convênios para aumentar a participação discente no serviço do SUS, nas emergências, na atenção básica, na saúde coletiva, no CTI. A gente vê a gente sempre procurando, e esses 2 anos que eu fiquei agora na coordenação de uma forma bem mais ativa, buscando junto aos discentes e junto aos nossos professores e junto à Secretaria Municipal, Secretaria Estadual de Saúde e também as outras instâncias, essa parceria e esses convênios para a gente poder, para que os nossos alunos possam usufruir de uma forma melhor, sistemática. A gente sabe da concorrência desleal, né, que a gente vê das escolas privadas que pagam os preceptores para receber os alunos das faculdades particulares, quanto mais que inflou, né, triplicou o número de faculdades particulares, inclusive no Rio de Janeiro um aumento muito grande disso, fez com que haja uma concorrência dentro desses serviços do SUS e de emergência, atenção básica, saúde coletiva e CTI, porque o nosso hospital não comporta a questão do CTI, a gente não tem emergência, e a atenção básica e serviços do SUS e saúde coletiva a gente tem que buscar junto ao município e aí ao Estado, né? Então a gente precisa ampliar essa parceria e renovar esses convênios e aumentar isso para que a gente possa oferecer para os nossos alunos. Apoiar e incentivar as iniciativas da Comissão de Desenvolvimento Docente da Escola de Medicina e Cirurgia, incluindo a aplicação de novas tecnologias. A gente sabe o quanto é importante e necessário a capacitação docente, a atualização dos nossos docentes, e a gente planeja, junto à Comissão de Desenvolvimento Docente, a gente fazer isso de uma forma sistemática. A gente precisa aprender essa questão da curricularização da extensão, então a gente precisa aprender novas tecnologias, a metodologias ativas, a gente incentivar e estar do lado e sempre oferecer isso aos nossos alunos, a gente motivar os nossos professores a que façam, né, a sua capacitação de uma forma convergente aos objetivos da nossa reforma curricular, que está batendo nas nossas portas, e a gente vê como é que isso é importante nessa interação dos docentes com essas novas tecnologias e as iniciativas de aperfeiçoamento e capacitação docente, para a gente poder realmente levar a cabo uma reforma curricular tão necessária, e não somente pela questão da reforma curricular, mas de uma forma constante, né, de todas as tecnologias. A gente vê o quanto que isso tem crescido, né, inclusive da aplicação da inteligência artificial, de que maneira que a gente pode utilizar essa ferramenta, né, nessa capacitação docente, junto aos nossos discentes, que sempre nos ajudam e sempre nos cobram, né, desse tipo de formação dos nossos docentes.
apoiar e promover a educação permanente continuada dos nossos técnicos administrativos através de oficinas e cursos de capacitação. A gente vê que a Progep já faz isso de uma forma que vem ampliando isso, então a gente estimular os nossos técnicos administrativos a fazer esses cursos, até para a questão da formação profissional deles e também poder incrementar, não somente na questão acadêmica, profissional, mas também nos seus retornos financeiros. Então, a gente precisa fazer isso, inclusive nessa questão da capacitação técnico-administrativa, de participar dos cursos de extensão, que isso é importante, é sempre importante estar presente e participativo nessa parceria, né, junto aos docentes e discentes. Criar a comissão interna para a curricularização de extensão no âmbito da Escola de Medicina para assessorar, apoiar e incentivar os docentes, discentes e técnicos administrativos, como eu já falei um pouco anteriormente, mas a gente criar essa comissão interna de assessoramento à coordenação e ao curso de medicina, né, mas também apoiar e fornecer essa capacitação e fornecer essa parceria para o desenvolvimento dessa parte extensionista que a gente obrigatoriamente vai ter que colocar na nossa reforma do projeto pedagógico do curso. Além disso, né, e a gente saindo um pouco da graduação, e uma coisa que ficou está num momento muito tímida, né, essa questão da pós-graduação, tanto lá quanto estrito sensu, na Escola de Medicina. A gente vê que são poucos programas ainda, né, principalmente estrito sensu, que isso vai valorizar, vai fortalecer a nossa escola, e é importante porque isso incentiva muito a questão da pesquisa, e a gente precisa registrar, valorizar, mostrar isso em parceria com a questão que eu falei anteriormente, com a questão dos meios de comunicação da MC. Então, a gente precisa estabelecer uma estratégia para a gente poder priorizar e incentivar essas iniciativas na pós-graduação. Apoiar e estimular a realização de eventos, seminários, né, e workshops, congressos, jornadas, webinar, com a participação de pesquisadores nossos internos, nacionalmente e também internacionais, né? Então, a gente estimular, apoiar esse tipo de iniciativa e que já vem acontecendo no âmbito da escola, né? Então, e a gente estimular e fazer com isso seja mais frequente, mais apoiado, mais participativo, e a gente apoiar os nossos professores e os nossos técnicos administrativos e discentes na realização desses eventos. Professor Francisco, tem mais 1 minuto. Ok. Incentivar a produção científica, né? Esse é o último, né? A produção científica, as atividades de extensão da MC, fornecendo esse apoio aos docentes, discentes e técnicos administrativos. Registrar e divulgar as atividades de pesquisa e de extensão que já existem, né? A gente não tem essa divulgação e, às vezes, esse registro está muito, ainda de uma forma que a gente precisa, isso na questão da CM ficou muito claro, né? A gente buscar essas informações foi uma busca bastante intensa e difícil, às vezes, a gente conseguir identificar. E, por fim, apoiar parcerias para capacitação de recursos, foi uma pergunta até, né, que foi feita, né, no último debate, por meio de projetos científicos de ensino, e que é a nossa praia, é a nossa forma de atuar, né, de buscar essa capacitação de recursos, né, seja nas agências de fomento e seja até politicamente também, né. Então, eu acho que eu consegui finalizar, né, aqui a nossa apresentação. Agradeço e estou aqui pronto para qualquer tipo de dúvida, pergunta, na continuação aqui do nosso debate. Obrigado. Agradecemos, professor, pela exposição do seu plano de trabalho. Damos continuidade abrindo agora a rodada de perguntas e respostas. Conforme as regras do debate que constam no edital, não havendo o mínimo de 5 perguntas no chat, a comissão elencará 5 temas. Sendo assim, vamos pedir que seja lida a primeira pergunta. Professora Mariana, por favor. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, né, o tema 1.
Professor, sobre as aulas práticas do curso de medicina, considerando a dificuldade de vagas para rodízios externos e alguns ambulatórios com número elevado de alunos, quais são as suas propostas para melhorar esse cenário? Professor, só faltou falar que são 4 minutos. Vou botar aqui no meu controle aqui, porque fica mais fácil de eu... Bom, apenas só um instante. Pronto. É um assunto bastante agudo na nossa escola, né? A gente sabe das dificuldades que a gente tem. Eu acabei de citar essa questão dos cenários externos, principalmente, né? Buscar as parcerias, né? Ontem, eu e a professora Andréia, a gente foi visitar, né, a saúde mental da Marinha, né? Que é lá em Jacarepaguá. Então, é um trabalho que essa gestão, a gestão do professor Andréia, e a gente trabalhando junto a ela, a gente tem buscado isso, e não só, eu só estou dando esse exemplo que foi recente, né? Então, a gente vai precisar fazer um convênio para a gente poder oferecer isso para os nossos alunos de graduação, né? Então, um serviço de saúde mental muito bem estruturado, muito bem organizado, e a gente vai continuar buscando, né? Só estou dando esse exemplo, né? Também em outros locais, e estabelecer essas parcerias para a gente poder suprir essa necessidade. Em relação ao nosso cenário interno, né, das dificuldades que a gente tem dos ambulatórios, a gente tem uma proposta agora, né, está se construindo dentro do novo projeto pedagógico, né, um grande bloco de práticas. Eu cheguei a citar um pouco isso no debate anterior, né, que vai a partir do 4º período, né? Então, no 4º, 5º, no 6º e no 7º períodos, a gente vai organizar um grande bloco de atividades práticas, inicialmente no 4º período, privilegiando a questão da semiologia, e depois as diversas clínicas, tanto as clínicas médicas quanto as clínicas cirúrgicas, e também os blocos de atenção primária que a gente vai tentar buscar essa parceria para a inserção mais precoce, né? Eu acho que não gosto desse nome precoce, inserção precoce. Eu acho que é uma inserção necessária, né? Já a partir principalmente do 4º período, a gente previu umas cargas de 160 a 180 horas por período, né, de atividade prática, porque a gente identificou dentro da nossa avaliação e levantamento, junto às disciplinas, junto aos discentes, junto aos docentes, nas diversas reuniões que nós fizemos, que aquelas disciplinas teórico-práticas, né, a parte prática ficar muito prejudicada, porque a gente não tem como fazer o rodízio dos alunos dentro dos ambulatórios das especialidades, tanto clínicas quanto cirúrgicas, como também na enfermaria. Então, a gente criando esse bloco de práticas que a gente está chamando, por enquanto, com esse nome, a gente acha que vai suprir uma deficiência e uma necessidade que a gente identificou ser tão importante na formação dos nossos alunos, porque o que a gente identificou junto aos professores do internato é que esse aluno chegava ali com uma prática muito incipiente, né? Se não houver uma iniciativa por parte dos próprios alunos, fica muito deficiente essa oportunidade que a gente deveria estar suprindo de uma forma melhor. E a gente acredita que com essa modificação e essa proposta que vai ser levada ao NDE e depois para os outros colegiados, a gente vai conseguir minimizar esse problema que realmente é bastante agudo e bastante real, né, dessa carência que a gente tem agora no momento, né? Então, eu acredito que com essas estratégias a gente vai conseguir melhorar bastante isso. Quase nos meus 4 minutos, né? Isso já é a primeira pergunta, já. Eu acho que eu consegui responder. Não sei se eu deixei alguma coisa, né, dentro da Vou dar prosseguimento, então, à próxima pergunta. Obrigado, professor. Programa 2. Pergunta. Professor, como sua gestão pretende atuar no cuidado com a saúde mental e o bem-estar de estudantes, docentes e técnicos da Escola de Medicina? Só perguntinha boa, né? Coisas simples de serem resolvidas, né? A gente tem o NAPSEM, né? É o núcleo de apoio
psicológica aos estudantes de medicina, que a professora Júlia e a Máquila, a nossa psicóloga, não conseguem responder à demanda de jeito nenhum. A APRAE vem desenvolvendo ações mais recentemente, principalmente nesse último ano, de oferecer isso aos alunos. A gente sabe que isso vem aumentando, né, principalmente dentro da escola de medicina, dentro de todos os cursos, mas a escola de medicina ainda de uma forma mais intensa, porque a gente costuma falar que a grade curricular é uma prisão curricular, né, porque é um curso muito carregado, mas dentro desse projeto pedagógico, que a gente acredita que vai melhorar bastante, a gente criou realmente as áreas verdes, e as áreas verdes para serem respeitadas, né? Então, a gente está prevendo 8 horas semanais de área verde para os alunos, não só para preencher com as outras atividades que eles não tinham tempo para nada, mas também para eles terem um pouco mais de escape, de tempo para eles poderem estudarem, e com isso, né, de uma forma bem mais objetiva, a gente tentar minimizar essa questão em relação aos alunos. Eu esqueci de marcar o tempo. Quando estiver faltando 1 minuto e meio, me avise, por favor, tá? Nessa questão da saúde mental diretamente dos alunos. Em relação aos professores, em relação aos técnicos administrativos, a gente não vê ainda nenhuma ação, não houve, pelo menos, ainda nenhuma ação mais objetiva da escola. Mas eu acredito, né, e a forma como eu vou tentar implementar a minha gestão, né, que é de uma forma realmente participativa e colaborativa, né, eu acredito que a gente vai conseguir chegar mais perto, tanto dos professores quanto dos técnicos administrativos, para a gente conseguir apoiar e trabalhar junto. Eu acredito que o trabalho conjunto, né, e participativo e colaborativo, de uma forma, não de blá, 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 né, eu não sou uma pessoa desse tipo, né, a gente consiga, através das coordenações de períodos e que a gente identificou na nossa reforma curricular como é tão necessário a gente estar próximo, né, esse apoio em relação especificamente dos professores, né, dos docentes. 1 minuto e meio. Obrigado, Mariana. Né? E em relação à questão dos técnicos administrativos, eu acho que a gente precisa dar muito apoio para eles. Né? Eu acho que a valorização e a participação do nosso técnico administrativo, né, os colegas que estão aqui, que a gente trabalha junto, né, e os outros que eu tive a oportunidade de trabalhar junto e que eu conheço há tantos anos, né, dentro dos funcionários, dos departamentos, da secretaria escolar, da comissão de matrícula. Eu acho que a gente dar um bom dia, dar uma boa tarde, cumprimentar, dizer como é que está, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que faz parte da saúde mental de todos nós. E aquelas situações mais agudas que a gente identifique, a gente abrindo esse canal de diálogo, eu acho que isso é um caminho para a gente buscar isso de uma forma melhor. Eu costumo falar e afirmar que a gente passa mais tempo, né, dentro do nosso ambiente de trabalho do que na nossa casa. Então, eu acredito que a gente, tornando o nosso ambiente de trabalho a nossa segunda casa, realmente, o nosso segundo lar, né, aquele que a gente preza, que a gente cuida, que a gente ouve, de quem te fala, que é ouvido e é ser escutado, eu acho que de uma forma simples e objetiva, eu acho que a gente consegue trabalhar de uma forma melhor e de uma forma mais saudável. Né? Eu acredito no trabalho saudável, não, como eu falei, nosso trabalho tem que ser trabalhar com alegria e os nossos alunos fazerem o nosso curso com alegria. Eu lembro muito bem disso, que na minha época de faculdade, né, eu sempre tentei levar, né, apesar a falta de tempo que a gente acha que tem quando é discente, né, a gente vê que quando a gente está trabalhando, a gente assume o nosso papel profissional, né, esse tempo diminui. Então, a gente levar isso de uma forma melhor e saudável, e participativa, e parceiro, e aí dessa forma eu vejo os alunos e os nossos técnicos administrativos como nossos parceiros, como nossos amigos, e é dessa forma que eu vou tentar trabalhar. Tá, desculpa, professor, nosso tempo acabou? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 3.
quais ações estão previstas para valorização do corpo docente e atualização profissional dos professores da Escola de Medicina? Está justamente ali, inclusive, no nosso plano de trabalho. Eu acho que a questão da comissão permanente, né, de capacitação docente, ela é fundamental. Eu acho que ela tem que ser estimulada, ela precisa ser estimulada. Eu acho que a gente criar fóruns, jornadas, indo ao encontro da necessidade discente e com a necessidade da nossa capacitação. Oi? Né? Não, ninguém falou nada. Não. E ir ao encontro da nossa necessidade da atualização dos professores, né? A gente sabe que quando a gente faz um concurso para professor dentro da Escola de Medicina, nós somos médicos, né? Então, eu já tinha um projeto, né, dentro desse nosso período de me ajude aí, por favor, os 2, 3 anos de período probatório, né? Eu tinha uma proposta, né, que eu vou levar até a Prograde, né, para a nossa administração central, mas que a gente já pode fazer através da nossa Escola de Medicina, que para esse novo professor a gente, né, estabeleça um mínimo de capacitação docente para eles. E essa capacitação docente, que seria o mínimo para esses professores ingressantes, seria também de reciclagem para os nossos professores, né? Tanto nas atualizações pedagógicas, de metodologias ativas, mas também da necessidade das reformas curriculares. O que eu espero e aquilo que eu vou fazer e aquilo que eu vou implementar, que a gente não viu, infelizmente, na nossa implementação do projeto pedagógico quando aconteceu em 2014 e 2015. Ou seja, a verificação e avaliação daquilo que foi planejado, se realmente está sendo executado. E se ele não está sendo executado da forma que foi planejado, o porquê que isso aconteceu. E a gente vai esbarrar, acredito que numa das coisas, justamente nessa capacitação docente. A gente precisa atualizar esses professores, a gente precisa fazer com que os professores abracem a reforma curricular para realmente a gente alcançar os nossos objetivos. A gente vem fazendo um trabalho hercúleo junto com o nosso, né, técnico administrativo, que é o Tiago, né, que a gente fez muitas visitas aos professores, às disciplinas, aos períodos, para construir, e que está em construção o nosso projeto pedagógico, que isso não vai, eu já falei isso nas reuniões que eu tive com os professores, que isso não vai parar somente para a construção do projeto, mas isso vai continuar na aplicação do projeto e verificar se aquilo que está sendo aplicado, se está sendo executado da forma que foi planejado. Ou seja, aquela questão de organizar, identificar, planejar, organizar, executar e avaliar. Esse ciclo ele precisa ser feito de uma forma contínua. E na questão pedagógica, específico da pergunta, na capacitação docente, é super importante. A gente precisa reciclar esse professor e a gente precisa oferecer aos professores novos o estilo que vai ser impresso dentro do novo projeto pedagógico. Então, eu acredito, né, e vou trabalhar para isso, né, porque não é somente acreditar, mas é fazer com que aconteça, né, essa capacitação docente e essa vigiar a progressão da instalação do nosso projeto pedagógico e de oferecer essa assessoria junto aos coordenadores de curso, aos coordenadores de período, né, aos responsáveis de disciplina e junto aos departamentos. Ou seja, eu acredito que o trabalho compartilhado ele fique bem mais leve para todos nós. Vamos para a próxima pergunta, então, na pergunta 4. Né? Que estratégias sua gestão pretende adotar para promover uma formação médica integrada, valorizando experiências de pesquisa e extensão desde os primeiros períodos do curso? Muitos desafios, né? Eu estou acreditando muito na nossa reforma curricular, né? A gente viu a necessidade de coisas que não aconteciam, a gente viu a necessidade de curricularizar a extensão, e a gente está nessa fase agora do nosso projeto pedagógico, que a gente pretende finalizar agora nesse segundo semestre, para que a gente consiga levar
conselhos superiores, e no máximo a gente consiga fazer isso em 2026-2, né, já que já esteja, né, implementando já no segundo semestre de 2026. Se a gente conseguir ir no primeiro semestre de 2026 vai ser muito bom, né, mas eu sou bem realista, trabalho com o pé no chão, né. Existe essa programação, se a gente vai conseguir atingir outra história. Mas eu acredito, né, e vamos trabalhar para isso, que dentro dessa, desde o primeiro período, né, a gente vai, o planejamento é oferecer uma disciplina de primeiros socorros, né, a gente aprimorar o nosso ambulatório de competência, né, junto com os nossos, lá na professor Gabiso, junto com o professor Cláudio. Então, a gente vai aprimorar isso e a gente vai aperfeiçoar e oferecer isso para o aluno desde o primeiro período, dentro da nossa reforma. Daí eu acredito que os nossos alunos do DABB devem estar perguntando: e aí, professor, e para agora? Como é que acontece, né? Eu sei disso, né? Então, eu já tinha falado um pouco sobre isso na outra reunião, para a gente poder aplicar e melhorar, a gente já vai fazer isso até para a gente poder construir e já conseguir oferecer isso para os nossos alunos que estão em atividade. Mas a partir do aluno do primeiro período, que a gente conseguir no primeiro período, no primeiro semestre de 2026 será uma ótima oportunidade, mas se não vai ser no 2026-2, né, que a gente planeja já vir com essas inovações dentro do nosso currículo. Mas de que maneira a gente pode melhorar? Diante dessas parcerias, né, que foi uma pergunta anterior, na questão dos nossos cenários externos, né, junto com a saúde coletiva, fortalecer isso. Uma das estratégias que a gente está utilizando é justamente fortalecer o eixo da saúde coletiva e humanidades, né, ou seja, essas disciplinas que chegam e que tem uma medicina mais centrada na pessoa, né? Então, a gente vem trabalhando nesse sentido para poder oferecer aos nossos discentes essa formação já desde os primeiros períodos, né? Então, para o nosso período, para o nosso currículo atual, incrementar essas ações, né? Já colocar em prática, não só esperar o projeto pedagógico a ser instalado, que obrigatoriamente ser através do primeiro período, mas a gente já conseguir, logicamente, com o acordo dos discentes, né, que a gente vai precisar disso, se for desejo deles, logicamente, e precisa da adesão deles, para que a gente possa implementar essas ações já nos períodos dos alunos que estão em curso. Certo. Quinta e última pergunta. Professor, de forma concreta, o senhor tem algum planejamento que garanta a redução da morosidade e da burocracia nos processos internos administrativos da AMC? Foi uma pergunta dos nossos técnicos, né? A gente está tentando, né, e eu acho que a gente tem que objetivar isso, eu preciso muito da participação deles, né? Porque eles que conhecem o trâmite e melhor do que nós, né? Apesar de eu ter passado 3 vezes sendo diretor substituto da escola e essa vez na coordenação, eu acho que a gente precisa levar propostas para a nossa administração central para que revejam certas resoluções que estão ultrapassadas, outras que precisam ser otimizadas, outras que precisam ser melhoradas e talvez outras que precisam ser criadas. Então, essa participação técnica administrativa, que conhece melhor os trâmites do que nós, né, para a gente poder agilizar isso, porque isso agiliza também a vida, não só nós agora, né, a gente assumindo a questão da direção, que tem muita questão administrativa, mas principalmente que repercute nos nossos discentes, mas que é o dia a dia dos nossos técnicos administrativos. Eu preciso muito da ajuda, né, da participação, da colaboração, para a gente poder pleitear isso à nossa administração superior, porque a gente é regido sobre normas e resoluções. E para a gente poder
minimizar esse efeito burocrático, a gente precisa de sugestões. Eu sempre procuro dizer que não adianta a gente identificar o problema, né? A gente tem que identificar o problema trazendo uma sugestão de solução. Eu acho que é dessa forma que a gente deve trabalhar administrativamente. Ou seja, a gente verificando um problema burocrático, um problema que arraste, que atrase, né, essa questão administrativa, a gente tem que trazer soluções e eu confio bastante na capacidade, né, e na agilidade dos nossos técnicos administrativos para diminuir essa questão burocrática. Sem dúvida nenhuma que eu sei da capacidade que eles têm, eu conheço a capacidade que eles têm, né? Eu tive a oportunidade, a sorte, né, de trabalhar junto a eles, né? Eu vivo dentro daquela secretaria escolar ali, zanzando e dizendo, e aí, que está faltando alguma coisa, né? Está pegando alguma coisa, né? O que a gente pode, né? E de que a gente pode agilizar? Eu acho que a forma objetiva de a gente conseguir isso é levar soluções, sugestões de soluções nesses trâmites burocráticos internos que a gente tem, não somente interno da escola de medicina, que eu acredito que a gente precisa rever o regimento, a gente precisa escrever um novo regimento interno da escola, né, que tem coisas muito antigas ali, totalmente desatualizadas, então, objetivamente é isso, dentro do nosso âmbito interno e dentro do nosso âmbito externo superior, com as instâncias superiores, eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho muito necessário e importante, que vai agilizar bastante, e eu acredito que vai agilizar bastante nessa questão burocrática. Então, a questão do regimento interno e sugestões, né, seja de resoluções internas nossas da escola, quanto a nível da instância superior. Certo, damos por encerrado, então, o bloco de perguntas e respostas e vamos às considerações finais. É destinado ao candidato um tempo máximo de 3 minutos. Mais uma vez, a palavra ao professor Francisco. Obrigado, comissão, obrigado aos presentes que estão aqui, né? Obrigado a toda a minha trajetória, né? E aos meus antigos professores, colegas, amigos, que contribuíram, né, na minha formação profissional, tanto médica quanto como professor docente e administrativa. Eu agradeço a todos eles, né? Eu acredito, e a minha forma de trabalhar, eu vou repetir, é de uma forma colaborativa. Eu fico triste, né, de ver uma adesão tão pequena aqui ao nosso debate, uma participação tão pequena, né? Quando as pessoas falaram para mim, você candidato único, que bom, né? Eu não acho ser bom, né? Eu acho que tem um lado bom, sim, né? Porque, né, aparentemente estão convergindo para o meu nome, que me deixa muito lisonjeado, mas tem um outro lado que me deixa bastante preocupado, né? Que é a pouca participação dos nossos colegas docentes, discentes, técnico administrativo, num momento tão importante da escola e num momento tão agudo. A gente sabe, né, que existe essa proposta do Hospital Servidores, que atinge a nós, Escola de Medicina, de uma forma tão direta, né? Porque onde é que vai ficar a escola se for realmente incorporado os servidores? Vai ficar na Escola de Medicina, vai ficar no Gafre, vai para os servidores, né? Porque, sem dúvida nenhuma, o local da escola é junto ao hospital universitário, porque acredito que mais de 80% das nossas atividades acontecem no hospital universitário, e é um privilégio a Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro ter um hospital universitário, ter um hospital escola, e é nesse âmbito que eu vou tentar lutar, e eu vejo um momento tão importante, tão delicado, né, que a gente tem audiências públicas, reuniões, correndo, né, diante dessa premência e essa pressão do Ministério da Saúde de tentar fazer com que a Unirio assuma o Hospital dos Servidores, e a gente precisa de muita organização, muito planejamento, muitas avaliações para ver se realmente isso ocorrer, de que forma isso vai acontecer. Então, um momento tão importante, né, que a gente está vivendo, que eu fico bastante preocupado
diante desse desafio, né, que eu vou ter pela frente, né, com essa possível, que eles chamam de fusão, do Hospital Universitário Gafreguini com o Hospital dos Servidores, e uma baixa participação aqui no nosso debate, né, que eu vejo com bastante preocupação, e eu vejo que forma que a gente pode resgatar isso, através de motivar os nossos professores, motivar os nossos alunos, motivar os nossos técnicos administrativos, porque eu falo que a escola é nossa, né? Não existe a escola sem professor, não existe escola sem alunos, não existe a escola sem os técnicos. Então, nós fazemos parte visceral disso. Então, eu acho que isso é uma preocupação, mas que eu assumindo esse papel de ser o catalisador disso, de ser o dinamizador disso. Tá? Passei dos meus 3 minutos, né? Um pouquinho. Agradecemos, professor Francisco, por ter apresentado aqui as suas propostas nesse espaço oportuno, para que a comunidade pudesse conhecer melhor suas ideias para a gestão da Escola de Medicina e Cirurgia. Mesmo sendo candidatura única, ressaltamos a importância de que todos participem desse processo de consulta à comunidade. Damos por encerrado esse encontro, agradecendo ao candidato, também agradecendo a quem pôde acompanhar. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.